Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na segunda-feira da 21ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Evaristo, o quarto Papa. Interessante, nós na missa, no cânon romano, citamos Lino Cleto Clemente. E agora temos a missa de Evaristo, o quarto Papa. Então, faz parte deste glorioso séquito de sucessores de Pedro, que agora temos interrompido. As pessoas fazem tão grande problema de estarmos em sede vacante. Primeiro, é preciso esclarecer que estar em sede vacante não é ser sede vacantista. Sede vacantista já é um termo que se tornou técnico para designar aqueles que, recusando peremptoriamente o Concílio do Vaticano II, inclusive, acusando-o de herético, encontrando muitas heresias ali nele, dizem que depois de Pio XII a Igreja não teve mais papas. Estes são os sede-vacantistas. Nós não dizemos isso. Com certeza, nós reprovamos e rejeitamos tanto do Vaticano II, dizemos que, sem dúvida, ele é a causa de tantas e tantas coisas ruins que se promoveu na Igreja nesses últimos 50, 60 anos. Mas acusá-lo de heresia seria realmente destruir a Igreja. Então, outra coisa é dizer que não, que vejam como nós dizemos, queridos. E essa é a interpretação que penso falta a todos estes homens de igreja que, de alguma forma, estão notando alguma coisa, estão denunciando. E eu estou falando de Burke, de Schneider, de Miller, até de Viganò, porque é preciso colocar dentro do quadro escatológico do fim dos tempos. Não demora mais muito para o retorno de Jesus. Certamente, a sede petrina é algo constitucional da Igreja muito importante. E a Igreja não pode ficar em longo tempo sem um Pedro que a dirija. Vejam, queridos, trago como prova disto o próprio desencontro de ideias que há entre nós, aqueles que estamos nos abrindo e estamos tentando ler e interpretar os fatos e os acontecimentos que hoje envolvem a Igreja e o mundo. Sobretudo, essa pedra de tropeço, de divisão que há na consideração do próprio Bento XVI, se a sua renúncia é válida, não é válida, tudo isto tem dividido muito a nós mesmos tem dividido. Então, sim, é preciso confessar que o magistério da Igreja é forte e firme, até o último ato magisterial de Bento XVI. Então, enquanto Papa reinante, isso sim, pode trazer coesão e unidade à Igreja remanescente, a nós que estamos aí tomando consciência. Mas é preciso colocar tudo isso, e digo, sobretudo, a consideração da sé vacante dentro desse contexto escatológico do retorno de Jesus. E considerar que nós estamos aí diante dos
últimos grandes atores, protagonistas do fim do mundo. Se, por exemplo, considerarmos o próprio Bento XVI como um dos caterjon, quer dizer, aqueles que estão impedindo a apresentação do anticristo, se nós considerarmos que o próprio fato de Bento XVI seja emérito e renunciante, ainda presente lá no Vaticano, quer dizer, a necessidade dele sair de lá para que se apresente o anticristo, quer dizer, podemos considerar isso. Ele como portanto, ator importantíssimo para os últimos acontecimentos. Mas é preciso considerar também Francisco, não só como um antipapa, fraudulentamente eleito, e que ocupa, usurpando o trono de Pedro, e que provoca a destruição do papado e da própria igreja, desmantelamento da igreja total, completo. Não, ainda é preciso dar um passo mais forte, mais decidido, e entender ele como uma figura apocalíptica, aquela descrita no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 e seguintes, isto é, ele é o falso profeta, não qualquer falso profeta, mas o falso profeta apocalíptico, descrito ali naquele livro, ao capítulo 13, versículo 11 e seguintes, este falso profeta. É preciso considerá-lo tal, mas que prova, sim, o pessoal sempre pede prova, mas que prova de que ele é o falso profeta? Vejam o que descreve ali do próprio... Eu tenho um vídeo todo especial gravado sobre isso no YouTube, basta procurar. Eu tenho um vídeo sobre esse capítulo 13, versículo 11 e seguintes do Apocalipse, o falso profeta. Mas basta examinar o discurso do antipapa. Ele realmente tem, como diz na perícopa da qual falamos, ele tem toda a loquela mundi, todo o discurso do mundo. Ele abandonou a doutrina, o magistério, ele abandonou a tradição, ele abandonou as escrituras, ele abandonou o direito, ele abandonou tudo da igreja para assumir o discurso do mundo, da ONU, das famílias poderosas, dos gays, de tudo que é de pecado e do mundo. Essa é a loquela, esse é o discurso deste falso profeta. Então, é preciso colocar tudo dentro desse contexto para compreender que, então, sim, num breve espaço de tempo, quanto tempo? Não sabemos lá, sabemos que alguns desses importantes personagens devem estar vivos. Vejam, para o Dia das Trevas, descreve o desaparecimento de Bergoglio. Mas o Bergoglio não pode viver mais 100 anos. Quem é que dá? Quantos anos para Bergoglio ainda é capaz de viver? Vejam, Bento XVI já tem 90 anos. Quem acha que ele vai viver ainda mais quanto? É preciso colocar a coisa na sua... Mas pense nessa humanidade. Quanto esse mundo ainda resiste à nova ordem mundial. Observe que está voltando de novo todo o lockdown e ainda por cima mais forte na Europa. Mas logo estará em toda parte aqui também. Observe como o plano de dominação do mundo dessas grandes famílias está a pleno. Observe como a destruição da igreja é evidente. Estamos com igrejas fechadas. Tornarão a fechar ainda mais violentamente do que já fecharam. Vejam, pense na China. Entregue aos comunistas. A igreja da China entregue aos comunistas. Pense nas igrejas da América Latina entregue aos comunistas também, que são a teologia da libertação que esse homem prega. Pense, mas
Que igreja resistirá? Pense que nós somos um resto. Somos uma igreja remanescente, aqueles que querem ser fiéis da fé da igreja, da sua tradição, da sua doutrina, do seu magistério. Somos uns poucos, uns pouquíssimos. Quase não havendo bispos, meia dúzia de padres. Então, quer dizer, que igreja resiste a longo tempo tudo isto? É preciso colocar tudo nesse grande contexto, queridos, para entender que sim, é possível estarmos em sede vacante. A igreja já teve, por 2 anos, mais de 2 anos em sede vacante. Isso aconteceu na troca de padre. A igreja está. Já tivemos outros antipapas, esse é o 37º, 38º antipapa. Isso não é algo descabido. É o único falso profeta, tem toda a sua característica particular, da qual eu também falo como antipapa. Mas é algo que não ter um antipapa, um homem não canonicamente eleito, afinal, não é um absurdo que alguém esteja proclamando. Então, estar em sede vacante já estamos aí bem quase 8 anos, mas que fiquemos mais 5, que seja. A igreja remanescente pode suportar. A igreja remanescente pode suportar. Mantendo-se fiel, como digo, à Santa Igreja e ao seu magistério, até o último ato magisterial de Bento XVI. Podemos nos manter. Mesmo que com coisas periféricas, não são de doutrina, não são em desacordo. Mas podemos nos manter. E é isso que nós precisamos fazer. Esperando com fervor. Digamos nós, Maranatá, vendo todo este horror do que está acontecendo, da igreja que está sendo, do papado que foi desmantelado, da igreja que está sendo destruída, digamos nós, Maranatá, nós que temos razão de dizer essa palavra, a última palavra do livro de Apocalipse, Maranatá, sim, vem Senhor Jesus, vem, volta, retorna, toma posse do teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.